Bom dia, senhoras e senhores. Essa é a visão de mercado da Ata Gestão de Patrimônio. Hoje é quarta-feira, dia 19/10. Vamos falar um pouquinho aí sobre os últimos acontecimentos. Bom, esse material que eu faço, ele tem o intuito de a gente sempre se ancorar em algumas dinâmicas e essas dinâmicas serem praticamente o nosso mapa. Quer dizer, não se deixar levar por algumas coisas que acontecem, os ruídos que acontecem no meio do caminho, né. O objetivo, evidentemente, é que a gente tente, ao máximo, limpar os ruídos e para que esses ruídos não tirem o foco do que realmente é importante, né. Então, assim, tudo que está aqui é uma componente de informações que, quando você monta esse quebra-cabeça, você consegue de uma maneira geral, tentar mensurar se você está ou não na direção correta, né. Então aqui, por exemplo, o boletim Focus, né, ele é, sem sombra de dúvida, uma informação extremamente importante, principalmente com relação à dinâmica dos ajustes, mais importante do que propriamente os ajustes, né, os valores, né. Então a gente já vem conversando bastante sobre isso. As narrativas dos meses, que dependendo do grau da narrativa, isso tem um impacto muito grande para poder mudar o nosso, a nossa visão de mercado. Por exemplo, em determinado momento, essa informação aqui ela pode mudar completamente o contexto do mercado, né? A gente teve aí um aumento da inflação na Inglaterra, o ajuste aqui vai ter que ser mais grave. Olha só, a Inglaterra está uma inflação mais grave do que Estados Unidos, do que a zona do euro. Então, assim, esse é o impacto que tem que ficar de olho. Mas qual que é a expectativa? É que isso aqui aumente, né? Para todos, né? Curva de juros aumente para todos. E qual é o impacto disso daqui? O impacto do aumento da curva da taxa de juros interna, isso impacta diretamente os valuations, né? A gente tem que entender que o valuation de uma empresa é um fluxo de caixa, né? Então aqui você tem o perdão, aqui é o preço, né? Vou apagar aqui. Aqui é o preço do ativo, né? Vou colocar aqui preço do ativo. O que é o preço do ativo? É o fluxo de caixa trazido a valor presente, tá? Estou resumindo a equação, certo? Então, a partir do momento que você tem uma taxa, que é essa aqui, que compete com essa tira aqui, que é do ativo de uma ação, por exemplo, o valuation de um ativo, quando você tem essa taxa aqui, você começa a questionar se esse valuation aqui, se essa tira aqui, ela é suficiente, né? Então, a partir do momento que você aumenta aqui, você tira a atratividade dessa tira aqui. Então, você tende a diminuir essa atratividade, né? E se você tende a diminuir, perdão, eu passando a informação, você tende a aumentar isso aqui, você tende a exigir maior prêmio, né? Se você aumenta a taxa de juros, você precisa de mais taxa para correr risco. É essa a equação. E se você precisa de mais taxa para correr risco, já que você tem uma taxa mais atrativa, veja bem, um ativo hoje na bolsa, vamos falar aqui da nossa bolsa, não dá para você investir numa empresa que vai te trazer uma TIR de 13,75. Você precisa de mais. E, e para ter uma TIR de 13,75, de mais, se a empresa não crescer, a única forma de você ajustar isso daqui, ó, pelo valor presente do ativo. Você vai derrubar esse valor dele. Ao ponto que quando você derruba esse valor presente do ativo, aí a taxa fica interessante. Opa, a partir de agora, a partir dessa taxa, desse valor presente, a gente tem uma oportunidade melhor. E o que está acontecendo aqui no caso do Brasil? No caso do Brasil, a gente já está com essa taxa constantemente e a gente vê que o fluxo de caixa aqui parece ser constante e alguns dados até melhor. Então, se você tem um aumento do fluxo de caixa, o valor, esse valor que você traz do valor presente é maior. Então, você tem uma TIR mais interessante, né, em relação a essa taxa aqui. Aqui não, aqui está no começo, né? Você vai precisar ainda derrubar muito ativo para poder competir com essas taxas. Claro que ainda
são taxas relativamente pequenas, principalmente quando a gente compara com o nosso cenário. Então, assim, esse ajuste está começando. Olha o nível do ajuste, olha o tanto que esse ajuste precisa acontecer, né? Olha o tanto desse ajuste precisa acontecer para poder efetivamente, né? Daqui a aqui, né? Daqui a aqui. Olha o tanto que precisa acontecer desse ajuste para poder chegar a conter um pouco do avanço dessa taxa de inflação. Então, essa aqui é uma informação importante. Uma outra informação extremamente importante é essa aqui. Esse camarada aqui, ele pode simplesmente mudar a regra do jogo. Não importa isso daqui. Não importa o fluxo de caixa ativo. Na hora que se esse cara começar uma guerra, por exemplo, onde vai o dinheiro? Vai para um câmbio, vai para um dólar, né, você vai fugir, você vai para empresas ligadas a armamento bélico, enfim, você vai proteger de alguma maneira nesse sentido, mas vamos supor, qual é a chance de uma Magazine Luiza, de uma Via Varejo, performar bem num ambiente de guerra? Certo? As pessoas querem liquidez, as pessoas querem segurança, e as pessoas falam, eu não sei nem se minha casa vai existir, se ela vai ser bombardeada ou não. Estou sendo bem drástico aqui, mas é o que acontece. Olha o que está acontecendo na Ucrânia. O cara comprou uma televisão, colocou na casa dele e foi lá e uma bomba na casa dele. O que tem, o que ele tem na mão? Ele tem o que é importante, os documentos, o dinheiro. Né? Então, assim, a sua cesta de utilidade diminui muito, certo? E isso pode mudar a qualquer hora. Né? Então, a gente vê aqui também a performance, dado que isso aqui não vai acontecer, dado que isso aqui está controlado, dado que isso aqui seja pacificado, a gente tem esses cenários aqui muito bom. Olha só, né? As empresas têm reportado resultados melhores. Puxa, se tudo é mais constante, se as empresas têm reportado dados melhores, o que é de se esperar? De que as empresas vão melhor. Então, assim, estou sendo muito simplista, né? Evidentemente que tem uma construção muito mais elaborada, mas isso aqui é os meus bullet points para a construção mais elaborada do discurso, certo? Aqui essa agenda, né? A agenda do dia, ela tem uma finalidade muito mais de ser uma martelada no prego, né? Por exemplo, quando a gente vê alguma coisa assim, uma martelada no prego, né? Você vê aí o IPC do anual, esperava 10, veio 10,1, veio pior do que o esperado, já pior do que o anterior, então uma martelada no prego. Você confirma a tua tese de que a correção de taxa de juros por lá deve ser mais severa. Assim é para os outros países, né? Assim é para todos, né? Que foram divulgados hoje. Aqui, por exemplo, na zona do euro, tinha 9,1, veio para 9,9. Esperava 10. Porra, é uma martelada no prego, tá certo? Veio melhor do que a expectativa, mas muito acima do dado anterior. Tá? Então, assim, são coisas que você utiliza isso aqui para saber se você martela o prego ou se você vai afrouxando o prego. Opa, martelei no lugar errado. Né? São basicamente isso. Então, você tem todos esses dados. IGPM, olha só. 10, né? O IGP-10, né? Uma prévia. Né? Veio melhor. Tudo bem que esperava uma deflação um pouco maior, mas ainda assim veio uma deflação boa. Construção de casas novas no Canadá. Esperava o número de 263, veio 299. Ótimo, uma informação boa. Você nota que no Canadá a indústria da construção civil está em linha com o que se esperava. Melhor do que o que se esperava. Então, puxa, a indústria está melhor do que se esperava, ou seja, a indústria da construção civil ainda está pujante, portanto, as pessoas ainda estão investindo. Toda essa indústria. O que é essa indústria? Desde um prego até tinta, gesso, enfim, televisão, enfim. Né? Você não compra uma casa para deixar ela vazia ou inabitada, tá certo? Você não constrói uma casa para isso. Então, são essas informações que a gente vê. Produção industrial dos Estados Unidos mensal, produção industrial. Né? Esperava um dado um pouco menor, 0,1 e veio 0,4. Opa, produção industrial americana veio melhor.
0,3 pontos percentuais melhores. Isso tem impacto gigantesco no PIB, né? Mantendo essa expectativa. Então, dado muito positivo. E é toda uma cadeia da indústria. O que é indústria? Aí a gente vê um sistema complexo. Então, a gente afrouxa um pouco a questão, talvez, de uma possível recessão, porém, dado que os níveis de preços americanos, como a gente viu na inflação, estão elevados, isso só corrobora que a dinâmica de elevação de preço deve continuar, certo? E assim vai. E aí a gente vê aqui, né, os dados, os índices americanos, né, uma recuperação ainda não muito forte, né? A gente vê alguns dados divergentes, por exemplo, aqui ainda não superou esse fundo anterior, aqui já superou, né? Aqui está brigando, né? O S&P está brigando, aqui Dow Jones superou, né? Nasdaq 100 ainda não passou, o Charles nem perdeu, né? Nem perdeu o fundo anterior. Então você tem indicadores muito divergentes, né? Não é que, olha, que tem topo, 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 todos convergiram para esse topo. Agora, a depressão relativamente foi diferente em cada um desses índices, e a gente tem que, em tese, entender que o fundo não foi perdido. E ainda mais quando a gente olha aqui esse ativo, esse índice com mais de 2.000 ações. Então, assim, ele é extremamente importante, né? Ele é muito mais, tem uma amostra muito maior do que 100 ações, do que 500 ações, do que 30 ações tem aqui. Então aqui a gente pode dizer, o fundo não se perdeu, está aqui. Estão brigando aqui numa região de suporte. Tá? Mas a partir desse ponto aqui, perdendo esse ponto aqui, puxa vida, nada cai em linha reta. Nada cai em linha reta. Assim como nada sobe, nada cai. Portanto, a gente vê aí uma possibilidade, eles estão brigando numa região extremamente importante. E dado níveis de preço, e dado níveis de que quem tem esse ajuste, não é surpresa para mim. Por mais que os dados do setor bancário, dados de balanço venham positivo, etc., né, que é o que a gente tem visto, né, mas ainda, quando há o ajuste a ser feito na taxa de juros, o que precisa ser entendido é que a taxa de juros é o maestro do mercado. A inflação é a baqueta. A taxa de juros, a inflação é o tom. Mas quem manda ali, quem regula a inflação e quem controla é a taxa de juros. Então, assim, é a taxa de juros que tem que focar. E a taxa de juros, quando aumentar, vai impactar. Não tem, não tem como isso não acontecer. Tá? Aqui a gente vê Nikkei aqui também, brigando aqui, entrando numa região, opa, né, que já se perdeu várias vezes, já, né, perdeu aqui, tentou voltar, tentou voltar, tentou voltar, está tentando voltar, né? Mas passa uma reta aqui, você vai ver, ó, tá brigando numa região que é importante, né? E vai se consolidando essa região aqui, né? Vai se consolidando essa região aqui. É uma região de acumulação, né? Uma região onde os participantes do mercado vão acumulando, né? Olha aqui, você tem aqui essa região aqui, e aqui vai se acumulando, né? Uma região de acumulação, né? Uma região extremamente difícil, mas aquele que acredita que não vai perder, compra aqui, vende aqui, compra aqui, vende aqui, compra aqui, vende aqui. Uma hora vendeu aqui, explode, comprou aqui, cai. Uma hora dá errado. Mas enquanto isso, olha só quando a gente olha também aqui, né, o índice europeu, né, aí a gente tem também essa região aqui. Difícil, tá? Eu ainda vejo o cenário externo muito complicado. Então a gente vê aqui também o VIX, uma região aqui importante, aliviando, mas ainda nada muito sério. A gente vê o petróleo aqui, depois de uma alta forte, teve um bloqueio de avanço fazendo essa semana aqui. Também um resultado melhor. Né? Tira a pressão de preço sobre toda uma indústria. Né? O petróleo está no início da cadeia, né? De repasse de preço. Né? Pensar que petróleo é derivados, etc. Enfim, não está aqui. Tá? É importante ver que a gente teve um afrouxamento nesse sentido e, portanto, um alívio talvez nos demais sentidos, nos demais ativos, mas se isso aqui continuar a subir, né,
aí a gente vai ter problemas mais sérios. Tá? E aí o problema está expresso na curva. Olha isso, na curva de bonds, na curva do título público americano. Exige-se mais prêmio para poder ficar nesse time. Não estão conseguindo fechar. A desconfiança ainda está muito grande. Exige-se mais prêmio para tomar esse risco, né? O ouro também já não, né? O ouro componente metálico para a produção industrial de vários componentes eletrônicos, né? E reserva de valor também desconfiante. Tá? Rola essa desconfiança. Minério de ferro teve uma alta de 0,3, modesta alta, também numa região aqui importante. Não sai dessa região há semanas. Importante olhar isso. Então, aqui, vamos começar aqui só para ver aqui o minério de ferro, 95. Ethereum novamente abaixo dos 1.300. Bitcoin novamente abaixo dos 20 mil, mas acima dos 18. A gente vê aqui olha aqui, 10 anos acima de 4 já. Acima de 4. Né? O CDS brasileiro estava 307, deu uma arrefecida para 301. Mas, enfim, se o contexto geral, global, é ruim, a gente vai ser afetado, não tem como. Né? A gente vê aqui os futuros americanos negativos no dia de hoje, né? Muito mais em função das expectativas das taxas de juros americanas. A Europa aqui, né, num contexto meio misto, né? Destaque negativo aqui para Espanha. E aí a gente vê aqui também um contexto, na maioria geral, aqui o mercado asiático muito ruim, destaque positivo para Nikkei. Tá? E aqui, né, a gente respirando outubro, né, a gente teve aí 2 dias fortes de alta, né, uma alta importante, elevando aqui o mercado. Lembrando que a gente entra aqui no melhor trimestre da Bolsa, né? O melhor trimestre da Bolsa. É de se esperar. A gente tem normalmente um outubro mais forte, um novembro um pouco pior, tá certo? Mas a gente vê aqui num contexto geral uma alta em novembro, depois um alívio para depois subir em dezembro. Será? Vamos ver. Eu torço para que isso aconteça. Tá? No índice futuro, destaque negativo, perdão, no índice futuro, os estrangeiros têm um estoque bem positivo, reduziram um pouco ontem. Os nacionais têm um estoque bem negativo e reduziram um pouco ontem. No câmbio, que está muito interessante acompanhar o câmbio, muito interessante. Né? Os estrangeiros, né, que têm transitados em positivo e negativo, têm um estoque agora negativo e aumentaram um pouco ontem. E os nacionais tinham estoque, olha o estoque negativo, né? Passou o ano inteiro, muito tempo negativo e de repente zerou forte, embora fez uma manutenção na queda ontem, mas sem sombra de dúvida mudou aparentemente de posição aqui, está mudando. E aí a gente vê o índice, né, no diário, né, diário semanal. Olha só, né, foi um falso rompimento aqui que a gente teve, né? A gente teve aqui uma figura de candlestick extremamente interessante. Você tem uma queda muito forte, né? E aí você tem uma alta reprimida. Essa alta reprimida dentro desse candle, né? Tem uma configuração técnica importante que normalmente é precedida de mais altas. E foi o que aconteceu. Tá? Então a gente teve aí um falso rompimento aqui dessa região que era resistência, 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 bateu justamente aqui nessa região. Vamos ver o que acontece, né, no dia de hoje, ao longo dessa dinâmica, mas, sim, me parece, volto a dizer, né, como a gente vem comentando, tem um desenho muito mais positivo para vir testar os 120 mil pontos. A semana ainda não é uma semana que anula a semana anterior, né, tá brigando aqui, mas então hoje, quarta-feira, no meio da semana, tem 2 dias, mas a configuração mensal começa a ter, né, começa a ter o corpo real aqui, né, começa a ter um enchimento aqui, né, antes estava com esse pavio aqui, chegou a devolver praticamente tudo e a gente tem uma recuperação importante. O câmbio, né, tentando novamente, né, formando aqui um topo, né? Vamos ver aqui no semanal, pode vir aqui testar novamente
5.200 baixo, né? Vamos ver como é que acontece. Mas, nitidamente, não consegue, não consegue ficar acima aqui dos 5.300 momentaneamente. Tá? Destaque positivo, vamos ver aqui. Ainda destaque, Petro e Vale subiram 0,56 ontem, os demais ativos 1,35 no agregado, o índice IBX100 subiu 1,92. A variação dentro de uma normalidade, né? A volatilidade caiu bem aqui no curtíssimo prazo, mas nos 20 dias aqui, 21 dias, média 21 estável. E aqui fechou o DI, né? Muito naquela ótica, preço de ativo igual a fluxo de caixa trazido a TIR. Então, se você tem uma queda do DI futuro, significa que esse TIR aqui ficou um pouco mais atrativo, tá certo? Em relação a isso. Então, nesse sentido aqui, você teve, né, um fluxo de caixa que justifica o movimento para os ativos subirem. Né? Então, é interessante a gente ver esse movimento aí. Tá? As maiores altas, maiores baixas, tá aqui, no mês, na semana, no mês e no ano. Os principais ETFs que eu acompanho, né? Destaque positivo para o índice financeiro, índice industrial subindo aí 3,4. Importante a gente olhar. E olha o índice industrial como está atrasado no ano, né? Importante ver. Em termos de volatilidade, nada muda, deu uma arrefecida aqui no Ibov, mas assim, as paridades, nada que me chama muita atenção. Derrubou um pouco aqui, fixa 11, né? Volatilidade derrubando no fixa 11, fica atento a isso. Pode ser que aumente um pouco aí, como aumentou várias vezes quando chega a essa região aqui. Importante acompanhar. BTC, né, o contrato, né, de aluguéis, né, aliviando, tímido ainda, né, devolvendo um pouco ainda, mas ainda em regiões de máximas. Os mais alugados, os mais devolvidos, preciso ver por que ficou, só ajustar isso aqui depois. Tá? O maior estoque do BTC em relação ao free float. Ficar atento ao setor imobiliário. 1, 2, 3, 4. 4 ativos aí do setor imobiliário aí, nos destaques mais alugados. Né? Ficar atento a isso. Aqui, taxa pré-inflação implícita, né? Inflação implícita aqui dando uma aliviadinha em relação a D-2. Entre relação D mais 5 aumentou, né? Ou seja, parece ter uma inflação aí embutida que o mercado não está olhando, né? A inflação maior no curto prazo ainda, né? Espera-se uma impressão do curto prazo em relação ao longo prazo. Coisa que eu não consigo mapear ainda, o mercado está operando isso, eu ainda não consigo ver. Né? Interessante ver isso. Então, basicamente é isso, foi um pouquinho mais longo hoje. Agradeço a atenção de vocês aqui. Qualquer dúvida ou sugestões, por favor, deixe nos comentários do vídeo. E agradeço a atenção até aqui e até breve.